ele se perde todinho nesse fonema S. Ele já percebeu que no começo de sílaba, ele grafa S. Mas quando chega aqui dentro da palavra, ele não tem mais certeza. Não sabendo se vai ser com C, C cedilha, ou, perdão, C cedilha, S, S, SC, SC cedilha, X, XC, o que ele resolve? Bota S em tudo, meu filho. Ou uns botam S em tudo, uns botam C em tudo, uns botam C cedilha em tudo. Eu só não vi fazendo isso aqui, ó. Isso aqui não, porque são ocorrências menos comuns na língua. Em um e vai botando aquele em tudo. Porque a hipótese de escrita dele é essa. E é complicado, você precisa ir lidando com isso, porque isso não tem... não existe uma questão da oralidade que está chegando na escrita, não é isso. É o problema da instabilidade do sistema mesmo, que uma hora vai grafar aquele som com uma letra, depois vai grafar com outra, depois vai grafar com outra. E, na verdade, nós sabemos que, na verdade, não é aleatório também essa gravação. Lembra que eu falei, as palavras no português guardam uma memória etimológica muito forte. Então, se é com S, é porque lá na origem dele tinha um S, ou algum outro fonema que indicava a mudança para o S naquele lugar, tá? Foguete chegou. Olha, ele não sabe, ele não percebeu ainda que o G, né, a letra G antes de E I, não é J, é G. Então, o que ele faz? Perdão, que antes, é o contrário. A letra G, antes de O, de U, ela funciona como um G mesmo, aquele G que nós temos no alfabeto fonético. Mas essa letra, diante do E e do I no português, ela não assume a forma G, ela assume a palatal J. E essa palatal, no português, tanto é grafada com G, quanto é grafada com J. Mas, olha, ele está bem perto, ele está bem pertinho de saber a grafia da palavra, porque ele podia ter grafado isso aqui com J. Mas não, ele já sabe que o G pode ter o som de G, só que ele não percebeu ainda que se ele tiver diante de ele precisa usar o dígrafo, né? Perdão. Eu não estou conseguindo entender essa parte aí, mas acho que começou, que ele grafou sem o C cedilha, e é aquilo, né? Em algumas partes ele vai escolher por colocar tudo como S, ou tudo como C, é o que ele faz aqui, ó, começou a ser, que o soldado, né, o sapo, quando voltou para a Terra, começou a ser soldado. Isso aqui é um C cedilha, isso aqui é um S, e na dúvida o som é C, C, já que ele botou o C aqui, vai continuar com C de novo, né? Veja, é óbvio que ele está num processo ainda em que é preciso levá-lo a conhecer essas variadas formas. Para algumas situações, é possível levar esse aluno a sistematizar. Onde não é possível tentar uma sistematização, o jeito é apelar para a regra mesmo, e aí ele tem que memorizar aquilo, não tem jeito. E aí o terceiro, que é o da instabilidade gráfica, né? Ele alterna, né? Então, ele tanto... instabilidade gráfica por quê? Tem horas que ele grafa o mesmo som com um grafema e com outro grafema, muito próximo um do outro. Então, no mesmo texto, ele oscila entre a grafação do som S com o S, com o C, e ainda essa flutuação, essa instabilidade vai permanecer até que ele vai começar a diferenciar, né, essas formas.
Sem contar que esse ser só é ser porque é aquele verbo ser, né? Com a queda do R final, é claro que deveria ser um S, mas a queda do R final típica da fala, né? E aqui veja que ele ainda oscila mesmo, porque não dá para dizer que esse menino não sabe que o R no português, entre duas vogais, esse som precisa de dois R's para ser grafado. Tanto ele sabe que em terra ele grava corretamente, mas quando vai em socorro, ele erra. Talvez a hipótese dele é que, olha, aqui é um E, aqui é um A, mas aqui é dois Os, de repente, de duas iguais tem que ser um só. Pode ser uma hipótese dele, aí você tem que ir trabalhando, né? Você também, uma observação importante que a autora faz, outra observação importante, né? Além dessa questão da instabilidade dele, observar a predominância do padrão consoante vogal, ó, so, po. Ele vai tentar, de uma certa forma, pensar nessa padronização, né, da forma silábica mais recorrente da língua. Por outro lado, pode ser também uma influência do contato com formas grafadas do vocábulo terra em outro contexto. Ele pode ter visto terra mal grafado em outros textos, ou ter passado despercebida a correção, coisas do tipo, né? Mas é claro que essas hipóteses não se aplicam a começou e ser, né? E aí eu acho muito difícil, mesmo que uma criança que está ainda aprendendo o sistema ortográfico, perceba essa diferença e essa instabilidade do sistema, que ora grafa com o mesmo som com um grafema, ora grafa com outro, e no caso do san, eu acho que o san é o fonema mais complicado no português, porque ele é o mais suscetível desse tipo de variação, né, não estou falando variação linguística não, tá, a gente não pode nem falar em relações bionívocas, porque 8 grafemas diferentes para grafar o som, a gente vai falar em relações plurionívocas, né? Que bionívoca seria o caso do X, que pode ter o som, assumir o som do Z ou do S, né? Aí a gente vai dizer uma relação bionívoca, mas 8 grafemas diferentes para um único som, já não dá nem para falar em bionivocidade. Bom, a Bortolini Ricardo é uma sociolinguista, né? E ela propõe um outro conjunto de critérios, mas também são bem interessantes. Nós não vamos esgotá-los, tá? Mas ela diz, olha, os erros que esses alunos cometem são sistemáticos e previsíveis, quando você conhece, é claro, as características do dialeto que ele fala. E aí você vai também separar. A proposta da Bortoni Ricardo me pareceu mais simples, mas elas não são as únicas não, tá, gente? A Miriam Lenley, que é uma alfabetizadora, também trabalha com essa categorização de erros. Todos os autores que trabalham com a alfabetização enfocam essa questão de você pegar os trabalhos, os textos dos alunos e categorizar os erros, para você, a partir dessa categorização, elaborar propostas de intervenção, tá? Então, ela coloca os erros em duas grandes eixos, né? O primeiro deles são os erros decorrentes da natureza arbitrária do sistema de convenções da escrita. Então, olha, é o caso das relações bionívocas ou plurionívocas entre sons e grafemas, né? E também tem aqueles erros decorrentes da transposição dos hábitos da fala para a escrita. Só que esse tipo de erro aqui, ela vai recategorizar em 3 subcategorias. Então, são os decorrentes da interferência de regras fonológicas,
os da interferência de regras fonológicas variáveis e aqueles que vêm de regras fonológicas variáveis mais descontínuas. Então, esse modelo que ela elaborou me parece mais simples, aparentemente mais simples que o da Cida Simões, e ela dá alguns exemplos de como seria, né? Então, os primeiros são aqueles erros, tipo, trocar o S pelo C, ou pelo SC, ou onde é para grafar com um CH, desses tipos, né? Onde é para ser um J, tem um G. Agora, os erros que resultam da interferência de regras fonológicas. É o caso das junturas, né? Olha, levá-lo, já anotei, o que são vocábulos fonológicos. Não tem as amigas? Então, as amigas também escreveram tudo junto. A gente faz isso brincando, é claro, mas se alguém escreve assim, não intencionalmente, mas porque não conhece e está reproduzindo essa juntura, você categoriza dentro desse tipo aqui. No caso do graças a Deus também, e assim vai, tem vários exemplos. É muito comum esse tipo de coisa também na fala dos meninos, né? Entre vogal final de uma palavra idêntica ou foneticamente próximo da palavra seguinte. Lembra que eu falei para vocês que eu ouvia pessoas falando bulha na região onde eu morei, ali perto de Jundiaí, em São Paulo? Então, porque provavelmente a pessoa percebia, havia uma proximidade de um outro A. Esse outro A é justamente o determinante. A agulha. Nisso, a tendência é a pessoa pegar e separar. A agulha. Ah, você viu a agulha? Então, quando a gente fala, esse A artigo, quase que se junta, praticamente se junta com o A da palavra agulha. No caso, quando você vai escrever, você fala, não, porque você viu A, depois agulha. Mas quando a pessoa faz isso, ela já tem, inclusive, uma percepção de que o nome é acompanhado por um determinante que é o seu artigo. Ela só não sabe ainda que, por exemplo, existe o caso da fusão na fala e ela não está percebendo isso. Mas é fácil de corrigir também isso, tá, gente? A neutralização das vogais anteriores, E e I, também das posteriores O e E, U, O, E e U, em posição pós-tônica ou também pretônica. O caso da nasalização do ditongo em muito, por assimilação progressiva. Então, esses são os tipos de erros mais comuns que se enquadrariam nesse decorrentes de interferências fonológicas categóricas no dialeto estudado, tá? E aí, depois você vai para essa categoria 3, os erros decorrentes da interferência de traços fonológicos graduais. Lembra que eu falei para vocês que era importante estudar aqueles processos fonológicos, os metaplasmos, porque eles não atuaram só na passagem do latim ao português, eles continuam atuando hoje. E é nessa atuação que eles provocam mudanças, primeiramente na fala e talvez um dia na escrita. Mas, por enquanto, se o sujeito escrever assim ou assim, ele está cometendo um erro ortográfico, concordam? Mas é um erro ortográfico que resulta do quê? Da fala dele, de como ele fala. E essa fala é uma fala que tem sofrido interferência de processos fonológicos. Quais? Despalatalização das sonoras palatais, a monotongação dos ditongos crescentes, a desnasalização de vogais átonas finais, a assimilação, mas também a degeminação do N e o D no gerúndio, né? Eles vão virar só um, né? O caso de mostrando, falando, e a gente fala assim, tá? Mesmo pessoas escolarizadas. Comecem a observar, apurem seus ouvidos, para vocês também começarem
talvez, a desconstruir algumas ideias que vocês fazem a respeito desse tipo de desvio, tá? E também a queda do R final nas formas verbais, especialmente a marcação do imperativo, perdão, do infinitivo dos verbos, né? Então, estar no lugar de estar, comer no lugar de comer, estudar no lugar de estudar, e assim vai. Nessa categoria também se incluem erros que decorrem da interferência de regras que tanto alteram quanto suprimem os morfemas flexionais. É o caso da flexão de plural, né, no português. Aí você tem ele come, eles comem, mas vai virar ele come, ou eles comem. Ano, anos, e pode, com certeza, virar usando, porque a marcação de plural na língua tende a ser feita no primeiro elemento apenas. Aqui, normalmente, quando é um sintagma nominal, a marcação fica aqui, no determinante, que é o artigo, tá? A explicação que se dá para isso é essa. Quando a diferença entre a forma do singular e do plural é alta, a probabilidade de se aplicar a regra da supressão do morfema do plural. Mas ainda a gente tem que levar em conta que, nesses casos, a regra é gradual. Ela está sempre presente em graus diferentes de frequência e na linguagem de todos os grupos sociais, não são só daqueles poucos escolarizados, não, tá, gente? Por outro lado, quando a posição é muito saliente, a ausência de concordância vai sofrer maior estigma. É por isso que você não estranha tanto alguém falando, usando, mas você vai estranhar muito alguém falando, eles fizeram, ou então, eles fez, né? Você vai estranhar muito mais eles fez do que usando. Por quê? Porque existe uma posição muito saliente. E nessa posição muito saliente, a ausência de concordância vai despertar maior estigma, maior preconceito. A categoria 4 inclui já os traços descontínuos. Por exemplo, a semivocalização do lhã, é o caso de velho passando a velho, o acréscimo, né, a paragóge, não é epítese, ela chama de epítese, mas é a paragóge. No i, depois de uma sílaba final travada, é o caso de pase, pessoale. A troca do rã pelo lã, é o caso de sirva, e é um fenômeno de hipercorreção, tá, gente? Algumas pessoas provavelmente falaram planta, foram corrigidas. Não é planta, é planta. Aí, quando ele vai falar sirva, ele, não é sirva, é silva, né? É muito provável esses casos. A monotongação do ditongo nasal pode acontecer o contrário também, né, gente? A pessoa manter a nasalização aqui, mas por conta desse N também suprimir o I e monotongar muito. A supressão do ditongo crescente no final de sílaba é o que mais tem. Padrinho, que não vira mais nem padrinho, é padim mesmo, porque o R some, vira padim. Daí você tem o padim, padiciço. Padim, pad, né? Pad, não é nem padre, é pad. O véio vira véi, e véi, já tô cansada de ouvir os meninos falando, né? Ó, os meninos falando. Vocês estão percebendo? Pessoas escolarizadas falam assim. O problema é falar assim, num espaço em que não se espera que fale assim. Então, eu tô lá no palco, numa conferência na universidade, ou ainda na minha escrita. Estou fazendo um ofício para os colegas professores, eu não posso escrever dessa forma, né? Então, isso é muito importante ficar marcado para vocês. Achar que a gente não fala é bobagem, a gente fala, e muito. A questão é que pessoas que
passaram por um processo eficiente de escolarização, elas dominam as variantes todas, sabem em que espaço discursivo usar cada uma delas, e isso garante maior sucesso nos processos de inserção numa sociedade letrada como a nossa. Tem ainda o caso da simplificação dos grupos consonantais, quando sobe a sílaba complexa, né, que tem aquela, no aclive, se ela tiver duas consoantes, ou dois elementos, segmentos, que diga, vai, dois segmentos, e sendo os dois segmentos consonantais, pode haver uma preferência por diminuir um desses segmentos, e ele vai ficar único ali, né? Isso não vai deixar de ser uma sílaba complexa, mas você reduziu ainda mais a complexidade dela. É o que acontece com dento, é o que acontece também com pad, pad. E a metástase é outra coisa, a metástase de satisfeito. Vocês já ouviram pessoas falando satisfeito? Então, ocorre uma metástase aí em satisfeito. Então, essas categorias, elas tendem a despertar maior estigma ainda, tá? Exceto o caso do velho. Veja que aqui é uma carta escrita em 1945, e você já encontra esses fenômenos atuando na língua naquele momento, tá? Então, se alguém falar que hoje em dia as pessoas não escrevem bem, é mentira, elas nunca escreveram. Sempre estiveram sujeitas, especialmente as pouco escolarizadas, a esse tipo de escrita desviante, tá? Bom, gente, é isso. E eu ultrapassei um pouquinho, mas é porque eu queria dar conta de todos os 3 tópicos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podemos discuti-las agora. Se não, eu vou encerrar, porque 2h30 cansa também, né? Professora, a prova vai até quando? E quantas chances? Sábado, 5 chances. Obrigada, Pro, que só prova, hein? Então, por isso que eu dou 5 chances, eu não queria deixar vocês verem o resultado, por uma razão simples. Agora, eu gostaria de alterá-la. Por quê? Se vocês querem continuar vendo o resultado dos seus erros e acertos, eu prefiro, então, deixar com menos chances, tipo 3. Por quê? Porque eu sei que na hora da pressa, vocês estão com outros trabalhos, acabam não se detendo da forma como deveriam se deter em cada questão, e vão por eliminatórias óbvias. Então, tipo assim, eu já tentei o A, não é. Já tentei o C, não é. Já tentei o D, não é. Já tentei o E, não é. Você nem procura lá voltar, estudar, rever, pensar. Você, por eliminatória, vai fazer o que é mais rápido para ti. E é isso que eu queria evitar. Então, se nós vamos manter essa coisa de... E eu sei porque quando eu liberei na outra, o pessoal estava na faixa de 40% de acerto. Quando eu liberei com mais 2, a maior parte ainda com mais 2 tentativas, eu liberei as respostas, em pouco tempo, com 2 tentativas, 3 no máximo, chegaram a 100%. Então, algo me diz que você ainda foi tentativa e erro, e isso não é o objetivo da disciplina, gente. Então, se é para ver o resultado da resposta de imediato quando você faz, eu vou deixar 3 tentativas apenas, aí vocês escolhem. Querem 5 tentativas sem ver o resultado, ou 3 tentativas vendo o resultado? A escolha está com vocês. É uma escolha difícil. Pois é, mas eu tenho que tomar uma atitude, porque senão vocês não vão fazer o que tem que ser feito. Desculpa, Milena, eu sei que talvez não seja todo mundo, mas eu observo os números, eu olho lá, eu entro na página, eu vejo os números, eu vejo as tentativas, eu vejo até o tanto de acesso que vocês têm no sistema, para vocês terem uma ideia. O tempo que vocês passam logados, o que vocês fazem no sistema, eu vejo tudo isso. Eu achei esse sistema ótimo para ser assim, o professor Stalker. Não, mas, sim, realmente, essa questão da tentativa de erro, eu mesmo fiz isso com uma questão da última prova, porque eu já tinha tentado tudo e não era.
Eu acho melhor com as 3 chances vendo os erros, porque não adianta você também se matar de ficar estudando lá e você volta lá, tenta fazer e você não está sabendo nem aonde você está errando, para você ir atrás, procurar. Então 3 tentativas para gente. Então vamos fazer assim, Silvana. 3 tentativas para a gente equilibrar entre essa busca, né, que toma tempo de estudar e tudo mais, mas ao mesmo tempo não favorecer aquele comportamento que eu acho não é ideal para quem precisa aprender alguma coisa, né, de ir usando as tentativas para fazer tentativa e erro e chutar sem fazer uma reflexão em cima daquilo. Mas isso aí a senhora pode ficar despreocupada que não é o meu caso, tá? Porque eu vivo nessa lida, então, mas Silvana, não é de hoje. Silvana, eu não posso particularizar para um, entendeu? E tem que ser igual para todos. Então, se eu perceber esse comportamento em praticamente quase todos ali dentro, quando eu observei, fazendo essas experiências, porque uma das coisas que eu mais gosto na minha profissão é justamente isso, Silvana. Eu sou sou do povo das experiências. Eu faço experiências a todo semestre, tanto que eu raramente repito textos, atividades, provas. Aluno que guarda de um semestre para outro pensando, eu não fui bem, eu vou de novo tentar, e tá lascado, porque não vou usar os mesmos materiais, não vou usar os mesmos textos, porque eu mesma não ia aguentar ficar dando a mesma aula a vida inteira, eu ia morrer de tédio, né? Segundo, que eu cresço também, entendeu? E o aluno cresce também. Pronto. Gente, mais alguma dúvida? Assim, dúvida específica, pontual sobre os tópicos? Ou vocês vão lá tentar fazer? Professora. Boa pergunta. Está aparecendo para vocês na prova? Senão eu tenho que corrigir esse problema. Professora? Sim. Eu entrei hoje, tirei as questões, tirei print para responder. Então está aparecendo. Tá, tem a questão 7 que está meio em cima da outra, na hora que eu tirei, né? Estava meio em cima da outra. E outra coisa, eu perdi essa chance porque eu achei a prova super difícil, eu estou até com todos os materiais aqui. Quando você está dando aula, eu estou prestando atenção aí e estudando aqui. Só que eu vou perder, se você deixar essas 3 chances, eu vou ter só 2 agora. Não, eu elimino aquela que você usou para baixar a prova, tá? Então, aí, assim, eu achei ela mais difícil do que as outras. Inclusive, vocês querem que eu coloque numa folha de Word, antes de vocês abrirem o sistema, eu passo ela para o Word para vocês poderem ir pensando? Melhor ainda. Porque você já vai para o sistema com ela mais ou menos pronta, né? Você não gasta uma tentativa só para pegar a prova lá, né? Nesse caso, a gente perdia sempre a primeira entrada, porque você tinha que entrar para baixar e você tinha que arriscar. Aí depois eu tinha que ir lá, ficar eliminando as tentativas. Aí eu poupo o meu trabalho de ficar indo no sistema toda hora e eliminando a tentativa, entendeu? Então, eu acabei de abrir. Não, eu vou eliminar. Gente, eu vou zerar todas, calma. Obrigada. Professora, a minha professora de psicologia, inclusive, ela já colocou outra prova também. Eu tenho 3 provas agora para fazer de novo. Ela vai mandar 3. Eu tenho dessa, tenho sociolinguística e tenho psicologia. Tá. Pensei que fosse 3 só de psicologia. Não. Aí, inclusive, ela vai mandar no grupo a prova para a gente fazer, porque para poder não ficar lá, porque ela só tem 3 chances para a gente verificar os acertos. Então, entendi. Então, acho que eu vou fazer assim, eu vou tirar lá do sistema, vou colar numa paginazinha do Word, vou mandar para vocês. Daí, vou mandar lá no grupo do WhatsApp mesmo, pode ser, gente? Sim, pode ser. Tá, porque aí vocês não precisam gastar. Então, amanhã, de manhã, eu vou zerar as tentativas, todas, e aí passa a contar a partir de amanhã, tá? Porque aí dá certinho, 19, 20 e 21, 3 dias, tá?
Ok, pronto. Obrigada, professora. Boa noite. Nada, queridos. Boa noite a todos vocês. Me despeço. Nossa última live. Ei! Boa noite, obrigada. Tem morfologia próximo semestre, viu? 2020 para 5. Aham. Gente, é difícil estudar comigo, mas vocês passam. Vocês estão vendo? É difícil, mas vocês passam. Oi. Sim, é muito difícil a sua prova. Olha, a prova da professora Neuza tinha 28 perguntas, mas nenhuma pergunta dela chegou aos pés das suas. A senhora colocou para matar nós, não foi nem para fazer pensar, Silvana, para fazer pensar, mulher. Professora, o que eu mais faço na minha vida é pensar. Entendeu? Eu já estou estressada. Por que é que você acha que eu estou de cabelos brancos antes dos 50? De tanto pensar. Tá bom. Beijo, boa noite, gente. Tchau, boa noite, tchau. Ai, não, tem que parar de gravar agora, peraí. Se eu não paro e saio, eu fico sem negócio. Como é que é mesmo? Aqui.